né, essa vida e ganha essa dimensão maior do que a gente imagina, maior Sim, do que a sim. gente escreveu, porque as pessoas vão interpretando muitas outras possibilidades, e é isso, né, a magia, né, das palavras, porque às vezes você tem uma intenção, mas como o outro vai ler você, né, o seu texto não é mais seu, por isso que quando eu falo que exige coragem, por isso, você se entrega, mas nessa entrega alguém vai se encontrar, e alguém vai se encontrar e vai descobrir outras coisas, e vão compartilhar, não é? Segredos, né? Demandas, e dá uma vontade, né, de fazer uma revolução mesmo, porque Isso, o pensar, né, é essa revolução interna que faz com que a gente haja, né, que a gente vá para uma ação, que seja primeiro os podcasts, depois os e-books, né? Os livros virtuais, gratuitos, que era essa a minha intenção, Luciano. Vamos distribuir entendi. poesia de forma gratuita para que as pessoas possam ler à vontade, que é só baixar, não tem custo nenhum. A gente se monta uma rede, né, para se ajudar. Eu fazia as revisões na maioria dos livros que eu participava, não importa, é tempo de colaboração, né? E quando a gente vê, aí tem as mulheres falando: ah, não, vamos, né, autopublicar. Então, é de uma invisibilidade, né, que a gente não está, né? A gente está acostumada, né? Porque ser mulher nesse país, né, ser periférica, não é? Não é A gente fácil, está sempre assim, à margem, não é? né? E aí as redes sociais elas deram essa visibilidade, né, para esse grupo imenso de mulheres que escrevem, né, escrevem assim, né, você diz a palavra com uma potência incrível e mais, né, com outras narrativas que não chegavam até nós, né, porque Perfeitamente. também era sempre assim, né, um modelinho. E eu sempre gosto de quebrar modelos, eu não gosto de nada pronto, eu gosto de experimentar. Então, isso tudo também contribuiu para que eu falasse, né? Ah, eu vou pegar carona nesse bonde também, não é? Não é porque eu quero aparecer, não. É a necessidade que foi, não é? E aí, de 2020 para cá, Luciano, são muitas coletâneas das quais eu participo, não é? A maioria delas tem, as virtuais eu cansei de contar, nem sei quantas mais, tanto de revistas quanto de e-books, mas também tem as impressas, né, que tem um custo maior, a gente vai publicando, eu só vou ficando com um, quem se interessa eu dou lá, né, a editora, para ter o meu arquivo pessoal, porque o livro impresso não era o meu objetivo maior, até chegar, né, nessa cobrança que as pessoas falam, só está em coletânea, só está em coletânea, né? E cadê o seu? O meu já está escrito há mais de 30 anos, né? Mas não era algo que eu queria mais, né? Porque a gente tem assim um momento que você quer, aí você publica lá, né? Numa coletânea ou uma plaquetezinha. Não acontece, porque é muito difícil nesse país que não gosta de professores, né? Que não incentiva É, professores, que não valoriza as letras, que não valoriza o pensar, alguém, né, fala, eu vou escrever e vou estourar, vou vender, não é? Aí é um outro campo, você publica, aí você tem que vender, e eu não sou muito, né, nessa questão. Aí, pensando nisso, né, quando veio Mulheres que Voam, eu falei, tá lá, ele já está pronto, ele não aconteceu antes por N motivos, mas não dava para publicar com, né, o tanto de poemas que tinha lá. Eu, a princípio, pensei nos 60 poemas, olha, mas depois fica inviável, porque, né, vai ter um custo isso, aí foi reduzindo, né, fechei em 33. Mas aí é uma trajetória, né, de mais de 30 anos a poemas que eu escrevi em 2022, né, para mostrar quem é essa mulher que começou voando, quem são as outras que fazem parte do meu eu e como eu termino, né? Eu termino num bando, não termino mais solitária, porque escrever é um ato solitário. sim. Rosana, fala um pouco do Mulheres que Voam. Você fez uma sinopse aí rapidamente, Isso. mas eu gostaria que você entrasse mais um pouco dentro do livro para a gente ir para
para a gente Nessa finalizar a nossa conversa, né, conversa. Luciano? Mas eu tenho um outro ponto para abordar com você. Isso, ó. Ele é um livro artesanal, é da Cenário Editores, é aqui uma editora de São Paulo. É uma editora independente, tiragem pequena, cada edição é 30 livros, né? Porque não é livro de bando, né? Assim, de produção industrial que vai sair 1000 livros, né? Se eu chegar aos 100, né? Eu acho que já consegui vender umas 2 edições, aí uns 50 livros entre trocas, que eu troco muito do que eu escrevo com outras autoras. Ele é com fita, ele tem textura, né? E a pintura é aquarela. Então, ele tem um projeto gráfico, e esses poemas, eles são, né, um pouco do que eu sou, né, dessa poeta atrevida. Até isso me cobra. Por que você, né, ainda fala, é poeta, não é poetisa? Gente, eu sou do time da Cecília Meirelles, né? Não sou alegre nem sou triste, eu sou poeta. Deixa o gênero para a gramática, a gente tem que romper, não é? O mundo tem sido dos homens, infelizmente. Certo, Então, são os poetas. Então, nós somos as poetas. Você traz para a discussão a Cecília Meirelles para fundamentar isso. Isso. Está muito bem, Rosana. Eu acho que seu trabalho deve estar lindo. Depois a gente vai conversar, porque eu quero esse livro. Né? Você vê Eu com a vou Cecília mandar para Meirelles, você com prazer. eu amo também. A Cecília Meirelles não tem como, né? A Cecília Meirelles é uma das grandes mulheres da nossa história, da literatura. Da literatura, de como... E tá, né? Ela é completa porque ela começa no infantil e vai, né? Eu não tenho essa grandeza ainda, nem sei se vou chegar a esses gêneros todos. Eu mal estou saindo assim dos versos, e porque agora fui provocada que eu estou escrevendo um pouquinho de prosa poética, porque a gente é desafiada, né? E porque eu tenho um ritmo para isso, né? Aí basta, né? Mas você quer ir para isso também, né? E o livro ele trouxe isso, porque aqui tem muito, né? Mesmo em versos curtos, tem uns versos mais longos, porque a pandemia me fez alongar, me esticar, porque eu gosto muito da síntese, eu gosto dos versos curtos, e eu acreditava que na virada do século a gente fosse para a síntese, e deu uma guinada totalmente oposta, né? Tem poetas que escrevem um único poema da primeira à última página, sem título, sem nada, e a gente consegue ler, consegue entender e fica junto e não abandona o livro, não é? Não. E eu tenho feito isso. Então, tem desde os poemas mais sintéticos, mais curtos, mais visuais, aos mais longos, né? Trazendo um pouquinho dessas denúncias, dessas reflexões, né? Então, o que te mobiliza para escrever os seus poemas? Como é que você... Não é classificaria, que eu não gosto dessa palavra. Muito... Como é que você o que faz? definiria, né? Isso. Que temas, né? Se me pedir um determinado tema, eu vou escrever? Eu estou aberta a qualquer tema, né? Qualquer tema. E esses, né? Aqui eu tenho um outro que eu gosto muito. Esse daqui, ó, Comer é um ato político. É de outro coletivo que eu participo. É o Toma Aí um Poema. Esse coletivo, ele é muito importante para mim, porque eles nos leem, né? E foram as pessoas que nos leem que me fez me descobrir. Essa daqui é da coletânea dessa editora, o Toma Aí um Poema, para os 100 anos de Semana de Arte Moderna. Então, a proposta inicial é que nós tivéssemos 12 temas, né, para cada mês, cumprindo o edital, né, e fosse publicado, e tem os convidados, tem os selecionados e tem um autor ou uma autora homenageado. Esse foi o primeiro. E aí, a surpresa foi quando eu recebi, abri e não falei nada, né? Estou lá como autora homenageada. Luciano, sabe que eu levei um susto, porque eu falei, poxa, eles me leem melhor do que eu. Fizeram um apanhado e tudo pela internet, não me pediram nada. Ó, a gente está lendo você, a gente fez um filtro aqui com uma comissão,
É isso, eu falei, vocês estão de parabéns, né? Porque esse é um outro público difícil, né? Os poetas se lerem, e mais, né? Se criticarem, né? Aceitarem a crítica. Então, eu gosto muito, esse é o número 1. Não estou em todos, né? Participo da maioria. Hoje eu já participo como parte do coletivo. Legal. Então, tenho Mulheres das Letras, né? O Mulherio das Letras, tenho o Tomaí, um poema, tenho Nua Palavra. E outros, né? Tem o Quarentena Poética, aí eu já estou voltando para outros livros anteriores, porque o que tem nessas outras, né? A maioria estão aqui, né? Eu compilei aquilo que foi bem aceito pelos pares, né? Pelas pessoas que vão nos lendo. Eu falei, esses vão ficar no Mulheres que Voam, né? Não tem como ficar de fora. E outros temas, né, que você diz assim, como que faz? Aí teve, né, pelo Mulheres Maravilhosas, que é outro coletivo que eu participo, que é também umas 4 coletâneas por ano, ela é temática, aí tem no Baú da Vovó. Eu participei, a gente teve, agora no 1º de outubro, o lançamento da segunda. Eu tive que voltar, né? Porque aí a gente tem que falar de vovó. Eu não sou avó ainda, embora tenha idade para ser, né? Filho para dar netos, mas meus filhos ainda não pensaram nisso. Eu tive que voltar, né, para a minha ancestralidade, certo, né? Das minhas avós. E eu fui uma pessoa muito feliz, que eu convivi muito com as minhas avós, elas foram longevas, todas elas tiveram, né, morreram depois dos 90 anos, então, e tive essa felicidade. E ao voltar, né, para essa infância, para essas memórias, é muita descoberta, não é? Então, você está sempre se alimentando e realimentando. E aí eu tive, né, já que eu tinha falado das avós no primeiro volume para o volume 2, aí eu tive que falar da minha mãe, que já é bisavó, são 4 gerações assim perto, e aí eu espero que tenha um ano que vem, eu já estou pensando, né? É algo que eu estou lá vendo, né? Quem são as minhas tias, avós presentes, marcantes, que é a minha forma de homenagear. É como que eu posso deixar essas pessoas vivas, né? Pelas palavras, agora imortalizada pelas palavras. E como, né? Eu ainda estou assim, engasgada com esse resultado das eleições, mas eu não consegui escrever, porque tem gente que é movido pela raiva, eu não, tenho que apaziguar, né? Tem que manter tranquilidade, né? Isso, eu quero assim, estou filtrando, analisando todo o contexto, para ver onde que, né? Por que a gente não aprende, por que a vida toda, mesmo satisfeita com a votação das mulheres, né? Porque eu votei em mulheres para as deputadas, tanto estadual quanto federal, e elas foram eleitas, estou assim, né? Bem feliz pela representatividade dessas potências que nós temos, e São Paulo, assim, eu queria ter votado em 10, né? De tão boas, né? Uma parte. Eu tomei como recorte político eleitoral votação em mulheres. Ai, Luciano, bem-vindo ao clube. Desde né? da eleição passada. Eu também tenho feito isso e pedido. Essa eleição, esse domingo agora, eu abri uma exceção para federal, mas por uma questão estratégica do campo progressista. Sim. Mas eu votei para deputada estadual, minha deputada foi eleita, uma preta, mulher, né, em São Paulo. A ideia é essa, aqui em Hortolândia, provavelmente também votar em mulher, e eu espero que as mulheres... Sim, que venha, né? A gente teve a representante aqui, né, eleita, que ela consiga, né, trazer nomes, e nós temos, né, na cidade, é isso que é o mais dolorido, né? Bacana. Nós temos muitas mulheres aí que eu já votei antes e votaria de novo, porque a gente precisa mesmo, né, dessa representatividade, é isso que as pessoas não entendem, não é? Não basta dar, né? É o que eu falo. Hoje eu faço vez e voz. Eu tenho tanto a voz, mas eu também faço a vez. Por isso que as pessoas às vezes falam assim: mas você está participando, que eu estou vendo. Às vezes eu estou cansada, não quero, mas eu tenho que estar lá. Sim. Por quê? Porque senão é um outro aí, uma outra, não é que totalmente
com outro valor, para dizer assim, para não ofender ninguém, não é? Que a gente permite, não é? Porque quando a gente se cala, a gente se omite, outra coisa é feita no lugar, não é? E nem sempre é alguém que está ali compartilhando o nosso pensamento. Na maioria das vezes é bem o oposto, né? São os choques. Eu não só vou votar, não, vou fazer campanha também, se Sim, for, né? isso. É como a gente pode contribuir, né? Quando as pessoas também me perguntam, é o que eu falo. A democracia é isso, a gente ouve o adversário, não é? A gente respeita os pontos de vista diferentes, mas a gente defende, né, os nossos e a gente fala por que vale a pena o nosso voto, né, em tal representatividade, não é? E não só a manutenção do que aí está, porque, infelizmente, essa renovação ela vai demorar muito, mas a gente precisa, né? Aos poucos. E eu acredito nessa força, né, da palavra. Nessa linha, acho que essa conversa está tão gostosa, a gente vai se falar mais vezes, Rosana, mas a conversa é tão boa que a gente vai confluindo. Porque Sim. você chegou no ponto agora. O que você deseja para Hortolândia? Então, Hortolândia é uma cidade que, você disse, né? Ela está crescendo de tal forma, e eu queria que os projetos, né, na área cultural que estão dando certo, que eles continuem. Não importa quem venha depois, né? Mas que não cortem, né, essas verbas públicas que estão sendo conquistadas a duras penas, que é o que eu peço. A gente já tem acontecendo, olha, eu falo por mim que fui apenas uma, e a Parada Poética, que é a primeira segunda do mês, né? Então, toda primeira segunda do mês tem lá na estação de cultura, né? Na estação tem a Parada Poética. É sempre música, é literatura, seja poesia, seja verso, ou o rapper, né? Os slams, né, que é a poesia falada e no estilo mais assim, né, do rap, que eu gosto muito, é contundente, é marcante. Eu só tive a oportunidade de ir em uma, e aquilo já me marcou. Eu fico vendo se, né, toda segunda. E, às vezes, as agendas... Então, é isso que eu quero para Hortolândia, que as agendas, né? Que se crie uma agenda. Então, segunda-feira, o que a gente tem na cidade, né? Tem Estação Cultura. Aí tem outro, aquele povo que eu gosto do Adelaide, que é... você conhece melhor do que eu, fugiu a palavra aqui, do Dendê, né? Que lá tem o samba, né? Então, e também o espaço. Lá nós temos a África de perto, né? As culturas de matrizes africanas. Então, eu sei que também a segunda e aos finais de semana, mas essa agenda cultural, ela ser institucionalizada mesmo, não importa que governo venha, isso está garantido, né, na lei, porque as pessoas precisam de cultura. A cultura é como beber água, gente, a gente precisa de livro, precisa ver circo, a gente precisa dar risada, a gente precisa fazer um jornal, a gente precisa fazer um grafite. Eu sou testemunha do quanto a Praça Poderosa ficou no abandono total, na escuridão total, e hoje quem a frequenta, não é? Aí as pessoas, o grafite está demais. Antes o grafite, salve o grafite, que venham, né? A cor, a vida. E são tantas pessoas participando, e aí a gente vê a criança e o avô lá dos seus 80 anos feliz, porque ele pode andar com segurança por essa praça, que eu, como moradora aqui há mais de 50 anos, estava com medo. Eu moro já aqui nesse endereço há mais de 30. Eu estava com medo de sair, né, à noite, principalmente, pela escuridão, que a gente não tinha essa segurança. E então, para a Hortolândia, eu quero isso, eu quero que nós sejamos, né, fazedores e produtores de culturas com esses espaços garantidos. Eu sei que o Amanda já tem o seu teatro, tem lá, mas e a região de cá, né, de onde eu moro? Que outros pontos culturais, né,
e a gente já teve isso vivo, né? Que eram os pontos de cultura, a cultura viva. A gente já experimentou tudo isso, Luciano, eu não acredito. Eu viajei já pelo Brasil vendo tudo isso. Quando a gente teve aquele programa lá, que você hoje citou aqui, do Canal Brasil, o mestre Chiquinho, eu fui com ele para, né, lá a região do Cariri, a gente foi lá no Ceará, que delícia. Recebeu o prêmio Mestres do Mundo. Foram 3, 4 dias convivendo com os mestres do Ceará, que já têm garantido por lei, não é, um salário mínimo, né? Porque são pessoas de idade já que como que vai continuar produzindo cultura se não tem, né, um ganho mínimo? É um salário mínimo, mas que foi garantido por lei. Então, que esses fazedores de cultura, que não são os acadêmicos, né, que é principalmente das culturas populares, que eles têm leis que os protejam para que eles não precisem o tempo todo passar o chapéu. A Lei Aldir Blanc, ela deu essa visibilidade também para os nossos talentos aqui em Hortolândia. Eu nunca tive dúvida, porque eu estive na sala de aula, eu sei que o berço de música, aqui todos os gêneros funcionam bem, né? Mas a gente tem o teatro, a literatura, ela está assim, é o setor, né, mais negligenciado, porque ainda não tem uma voz, né? Eu ainda não estou querendo abraçar essa causa, mas de repente, né, vai ter que ser lá, vai ter que pegar. Então, é isso que eu quero para essa Hortolândia. Eu quero mais espaços, né? Públicos, fomentando a cultura nas suas diversas linguagens, né? A criança e a pessoa da melhor idade, que, né, o de 8, o de 80, ou até antes disso ou depois disso, possam frequentar esses espaços, né? Acho que em Hortolândia a gente tem espaço e liberdade para discutir sobre isso, né? O poder público e a sociedade civil estão organizados, tem diálogo, né? Acho que a Hortolândia, nesse sentido, é vitoriosa, porque, embora algumas políticas federais, como Cultura Viva, tenham, né? Tá meio parado por conta já do governo federal, mas, enfim, aqui como você disse, é um berço, né? Sim. Talentos que vira e mexe está se movimentando. Aqui ninguém fica quieto, isso que é bom. Não. Hortolândia, nesse sentido, é muito rico. Por isso que eu gosto muito. Essa tarefa de cidade viva vai nesse espírito do Cultura Viva. Eu trago de lá, é uma herança. Rosana, para a gente finalizar, eu queria que você indicasse para nós, se fosse possível que você lesse, um pequeno trecho do seu livro aí, para a gente finalizar. Tá, Pode eu vou ser? aproveitar aqui o Mulheres que Voam, tá? Para a gente observar, né? Qual é a minha trajetória. Eu vou ler Não, o que abre é o Mulheres que Voam. Foi a partir. Eu vou pegar assim, uma síntese de alguns versos, porque aí eu vou para o último, que é o Mulheres Vulcânicas, né? Que é, de certa forma, o meu fortalecimento, né? Nesses grupos de que eu participo. Então, Mulheres que Voam são mulheres que amam, trazem a essência da liberdade àqueles que com elas voam. Aí não tem como deixar de falar de Flâmula. Poeta sou, sigo a voz que chama, solta e revolta, sigo o peito que inflama. Poeta sou, solto a voz que alumia a estrada, onde companheiras, companheiros me esperam com o coração na epiderme. Mulheres vulcânicas. Somos potências que abrasam o mundo com narrativas dialéticas e artística. Desde a Semana de Arte Moderna de 1922, somos vanguarda em várias estéticas. Mulheres que escrevem em movimento coletivo, mulherio das letras, aqui além mar. Vamos vencer a engrenagem que nos quer moer, abaixo os padrões que nos engessam sutilmente. Mulheres que transformam o mundo, negras, indígenas, periféricas, cis, trans. Expressamos liberdade e poder, poder pensar e saber,
poder amar e ser feliz, poder gargalhar e contra as injustiças gritar. Tomai um poema, 2, 3, 1000 a vencer. Mulheres estimulantes do Nua Palavra, vamos florescer, poder quebrar paradigmas, espalhar valores que realmente nos representam e semear atitudes e ideias que nos revigorem de corpo e alma. Mulheres maravilhosas somos contra o visgo e o vício enrijecidos. Viva as modernistas que nos abriram veredas, em marcha, na estrada, avante, pelas veias da terra brasilis, nossas raízes medram gerações que cultivam amor e arte por toda parte. Aí uma pequena mostrinha, Luciano, tá? Lindo, lindo. Depois eu pego com você, que vai ser com prazer que eu vou enviar. Eu ainda não fiz o lançamento dele presencial em Hortolândia, não consegui uma data ainda, mas eu espero, se não for agora que eu fiz o virtual em julho, que foi o meu aniversário, meu presente aniversário, e fiz virtual na Flipossos, também pelo Mulherio das Letras. Virtual não, presencial. E quero fazer aqui em Hortolândia, e assim mando o convite para você, que eu escolhi a data, mas que seja em 23, que está tudo tão corrido. Eu não tenho pressa, né? Eu falei, não tenho pressa, o livro está pronto, está lindo, maravilhoso, ele vai chegar no momento certo às pessoas, né? Rosana, agradecer de novo. Espero que esse trabalho seu, Mulheres que Voam, sirva de semente, não só em Hortolândia, mas fora de Hortolândia, para que mulheres vulcânicas apareçam e apareçam Sim, aos montes para tirar isso, a gente dessa encralacada que a gente vive hoje. sim. Vai vir Então, aí uma mulher para presidente do Brasil de novo, está pensando o Oxalá, quê, né? Eu acredito nisso, Luciano, né? Oxalá. Então tá, Rosana. Tá, foi um prazer. Eu que agradeço a você pelo convite e precisando, estou à disposição, tá bom?